Bom, gente, aí a minha avó me levou, minha avó não, minto, o rapaz me levou, tá? Lá nesse barracão, lá pra dentro de Nova Iguaçu, e eu joguei com o Pai de Santo. Por isso que é muito ruim, um conselho que eu dou, é falar com a Bian, você é filho de tal santo, é muito ruim. E esse Pai de Santo falou que eu era de Inhaçã, entendeu? E que eu tinha tomado um bori. Aí tá, fomos para casa e tal, conversamos com minha avó, tá, então vamos fazer o bori, combina, tal. Combinaram lá, fui lá pro bori. Gente, e era um barracão enorme, um pai de santo com muitos filhos, pai de santo falado. Ele me levou para um quarto, ele mais duas pessoas, o resto dos filhos de santo ficaram do lado de fora. O bori, hoje eu sei o que é o bori. Sinceramente, eu não entendia nada, hoje eu entendo. Eu vou te contar. Aí jogou um pano na minha cabeça, tal, aí gritava, todo o pessoal que estava lá dentro do quarto, o pessoal lá de fora virava. Aí depois abriram a porta, aí ele falou no meu ouvido, fica quietinha, com o olho fechado. Aí falou que eu virei em ação e eu não entendia nada, com aquele pano branco na cabeça. Dormi lá. No dia seguinte, me deu uma quartinha para levar para casa e ensinou que toda quarta-feira eu tinha que acender em ação, ficar de branco, tal. Assim era feito. Um dia, sabe, aquilo me futucou, não quero mais aquilo ali, não quero mesmo mais aquilo ali. Aí eu contei tudo para minha avó. Aí minha avó chegou, falou, entendeu? Aí não sei se ela despachou, gente, não sei. Bom, enfim. Aí eu fiquei sem frequentar nada e tal. Aí casei, o tempo foi passando, com 18 anos eu casei. E essas coisas pararam, tá? Só que o pai da minha filha, ele odiava macumba. Ele detestava, até porque a mãe dele era testemunha de Jeová, ele não gostava, odiava. E depois eu vou contar o histórico dele depois, tá? Enfim, eu me divorciei dele, separei, né? E nesse meio tempo que eu separei dele, eu fui para casa de minha mãe biológica, uma pessoa que eu não tinha contato, que não me criou, tá? Uma pessoa que eu tenho muito problema com ela, não fui criada com meus irmãos, entendeu? E eu tive que procurar a casa dela, porque eu tinha uma filha pequena e que eu precisava construir a minha vida, para casa de minha mãe. E nesse meio tempo, gente, eu conheci um senhor que já falecido, seu Altair, que foi, sabe, um anjo na minha vida. Ele já era meu vizinho na época que eu era casada com o pai da minha filha, e ele era feito, a maioria das filhas dele eram feitas, e ele via minha luta com o pai da minha filha. Eu muito doente, gente, esqueci desse detalhe, muito doente. Cada dia eu tinha um flash. Eu acordava, era uma dor na unha, uma dor aqui, uma dor acolá, você não sabia de onde. Muito magra, muito magra, muito magra. As minhas mãos, gente, elas abriam, ela coçava, criava uma bolinha d'água, essa bolinha abria um buraco nas minhas mãos e ali saía a secreção. E que eu ficava com as mãos assim, em garra, que eu não podia fazer isso, de tanta ferida, e que escorria. De épocas, antes de eu me separar, ter que ir para casa da minha mãe para ela me dar banho e cuidar da minha filha, porque eu não tinha condições, que minhas mãos eram assim. Antes de eu chegar em um certo pedaço, minha mãe
biológica, tinha um cunhado que também falecido, morava em São Paulo, e que o cunhado dele tinha um centro e trabalhava com o senhor marinheiro. E disse que esse senhor marinheiro fazia caridades, faziam curas. E ela falou com o cunhado dela, e um dia, quando ele veio ao Rio, ele se propôs a me levar. E o pai da minha filha consentiu, até eu fiquei, porque o problema das minhas mãos eram sérios. Fui lá para São Paulo, para casa do meu tio, fui lá no centro do marinheiro, o marinheiro rezou minha mão, enrolou com mais ervas e tal. Gente, melhorou um pouco, depois voltou tudo. E eu já tinha ido a médicos, pomadas, injeções, e é desidrose, é não sei o que, nada. Bom, e esse senhor, Altair, era meu vizinho, na época que eu era casada, e ele falava: Elza, isso tudo é santo. Eu, para com isso, eu não recebo nada, já fui da Umbanda, rodei igual peru, não recebia nada, entendeu? Deu um tal de um bori, entendeu? O homem disse que eu era de Inhaçã, gente, entendeu? Eu não recebi porcaria nenhuma, o homem jogou um pano branco na minha cabeça, mandou eu ficar quieta, recebi nada. Elza, isso é santo. E eu odiava que falasse, que eu não aceitava. Bom, me separei do pai da minha filha, fui para minha mãe, como eu disse a vocês. E a amizade com esse senhor continuou, porque a minha filha brincava com as netinhas dele e tal. Um belo dia, ele chega para mim e fala assim: Elza, a minha cunhada, a minha filha raspou Iemanjá, e a saída dela é sábado. Você quer ir? É lá na casa da minha cunhada, a mulher do meu irmão. Eu falei: não vou não, tenho medo, não conheço. Porque naquela época, gente, entendeu? Eu fui criada na Umbanda, e lá atrás, os antigos falavam muito mal do candomblé, muito mal da religião, entendeu? Que botava folha, que você virava sapatona, que você virava viado, que você não sei o quê, e falava uma porção de abobrinha que você ficava com medo. Porque se você bolar, o pai de santo leva você e raspa e não sei o quê, e depois tem que pagar ele. Era muita história, tá, envolvida, que o pessoal falava. Então isso eu tinha medo. Aí ele: não, nós vamos na casa da minha cunhada e tal, se você não gostar, eu te trago de volta. Eu fui. Gente, para que eu fui? Eu fui. Quando o candomblé e tal, eu não entendia nada, os santos, as roupas, quando eles começavam a dar os lá, eu me arrepiava toda e tal, morrendo de medo. Bom, assisti o candomblé, fui para casa. E aí, no dia seguinte, eu comecei a fazer um curso, tá? E lá em Quintino, tá? Que eu morava em Quintino. E eu parei na porta do curso tinha uma variante, vocês lembram? Aquele carro variante. E o moço, ele vendia suco, salgadinho na porta do curso. E eu tomei um copo de maracujá e um salgadinho. Gente, quando eu tomei aquilo, a minha cabeça começou a girar, parecia que eu ia desmaiar. Foi a sensação que eu tive. A única coisa que eu lembro, tá? A única coisa que eu lembro, que eu olhei para a esquina, vi o Altair entrar dentro do bar. Gente, se vocês me perguntarem como eu saí dali da variante e fui pro bar, não sei lhe explicar, tá? Ele contava, que ele já é morto, que eu só botei a mão nele e falei assim: me leva para casa daquela senhora. A senhora era a mãe de santo. Quando eu cheguei lá, eu não sabia como eu cheguei lá, tá? Não sei. Ele me botou num táxi, que antigamente não tinha Uber. Gente, chegando lá, essa senhora foi jogar. Quando ela jogou,
eu caí, desmaiei, sei lá o que, no pé da mulher, caí lá. Quando eu acordei, essa senhora falou assim, ó, minha filha, tudo na sua vida, doença, tudo, é o orixá. E você é de Oxum. Ah, pra quê? Olha, eu só faltei dar na velha. Ah, que Oxum nada, eu sou de Inhaçã, todo mundo fala que eu sou de Inhaçã, que Oxum nada. Aí ela falou assim, minha filha, você é de Oxum com Obalu aí. E eu fiquei revoltadíssima, entendeu? Porque ela disse que eu era da Oxum, eu nem sabia direito quem era da Oxum, só sei que eu era de Inhaçã. Aí ela estava com um barco recolhida, eu desempregada, tá, gente? Eu, na casa de minha mãe, ela estava com um barco recolhido. Ela falou assim, olha, tem 2 meninas recolhidas. E se você quiser, dá ainda tempo de você entrar. Eu só quero que você traga a roupa do corpo. Aí eu falei, minha senhora, eu não tenho um centavo. Eu tenho uma filha debaixo do braço. E comecei a estudar. Entendeu? Então eu não tenho... Eu não estou perguntando se você tem dinheiro. Eu só estou falando para você vir com a sua filha, com a roupa do corpo, com a sua filha, eu vou cuidar dela e você vai fazer seu santo. Gente, hoje em dia você não escuta isso. Você escuta assim, né? É tanto como fazer santo, é isso, é aquilo, aquilo outro. E eu, temerosa, tá, gente? Eu falei, não quero isso pra mim. Eu tinha um cabelão aqui, gente. Minha filha pequenininha. Fui pra casa. E cheguei em casa, contei para minha mãe. Minha mãe só faltou a casa cair abaixo, que ela era kardecista. E eu tava, e lá na casa da minha mãe já estava uma irmã minha separada com o filho, tudo problemático, um irmão meu solteiro que morava lá. Muito problema na casa da minha mãe, só minha mãe que trabalhava. E foi, vocês imaginam a confusão que foi naquele dia, quando eu falei que tinha que raspar santo. Olha só, esse vídeo, essas histórias, vai ficar imensa, tá? Que tem muita coisa. Então, eu vou dividindo, tá? Eu vou cada dia contando a história, tá bom? Senão o vídeo vai ficar enorme. E vocês desculpem, tá? De eu demorar. É porque eu trabalho, tá, gente? Eu trabalho em um hospital. Então, assim, fica muito cansativo. Eu chego cansada quando eu tô de plantão para poder gravar. Então, ontem eu saí, fui na minha mãe, que me iniciou, ela já tá velhinha, e depois eu vou botar ela aqui para vocês verem a baiana, a velha, preta, baiana, tá? Que deu início a isso tudo que eu vou contar a vocês. E ela teve hospitalizada, tá, gente? Ela teve pneumonia, saiu há pouco tempo do hospital. E aí, quando vocês verem, vocês vão ver. Ela tá muito velhinha, se locomove com dificuldade. Então, ontem eu fui fazer uma visita. E quando eu vou lá, é muita coisa pra gente botar em dia, conversar. E aquela coisa, ela pede pra mim fazer as coisas pra ela, porque, gente, quem conhece baiano sabe como é que é. Entendeu? Ele é muito desconfiado, não tem confiança em todo mundo, apesar de eu ter irmãs minhas mais velhas, muito mais velhas que eu, mas quando eu vou, é comigo que ela se vê, entendeu? Então eu passei o dia todo com ela, fiz almoço, almocei porque eu gosto, porque eu tiro muito conhecimento, entendeu, dela, e cheguei tarde. Entendeu? Então hoje eu aproveitei a manhãzinha, que eu tô fazendo almoço, eu dei uma parada, vocês até desculpem que eu parei a panela, e para conversar um pouquinho com vocês. Um beijo no coração de vocês, tá? Que minha mãe Oxum, no seu divino manto sagrado, cubra vocês de bênção, tá?
dê caminho, dê prosperidade, paz, tudo de bom a vocês, tá? Até o próximo vídeo. Ó, gente, comentem aí, tá? Se vocês estão gostando, tá? E dê aquele like de axé, tá bom? E até o próximo.